Oi, gente, então eu tô aqui para falar sobre o que foi a Revolução Liberal de 1842. Elas foram revoluções promovidas pelo Partido Liberal, contestando o Partido Conservador. Duas dessas rebeliões ocorreram em Minas Gerais e São Paulo durante o ano de 1842. Ela teve início com as ideias de Padre Frejó em Sorocaba e o Teófilo Benedito Ottoni em Barbacena. E para combater os rebeldes, o governo nomeou Luiz Alves de Lima e Silva. Mas afinal, quais foram as causas para que levassem essas revoluções? 2 anos após a posse de Dom Pedro II, em 1840, o Brasil ainda estava um pouco abalado com as revoltas no Maranhão e no Rio Grande do Sul. Além disso, o ministério, que por sua vez era dominado pelos conservadores desde 1841, que durante este período os conservadores tomaram de liberdades que provocaram uma intensa agitação, ultimando as leis de 9 de novembro e 3 de dezembro de 1841. Tais leis que surgiram para remediar as ações de Diogo Antônio Frejó. Leis que repudiavam o liberalismo mais exaltado. Para quem não se lembra, refresquemos a memória, relembrando que Dom Pedro II, nesta época, era apenas uma criança de 16 anos. Em 27 de abril de 1842, estavam começando as preparações para receberem os diplomados à Câmara. 3 dias mais tarde, o Gabinete Real coordenou as ações do jovem rei, expondo suas histórias de fraude eleitoral, sustentando o artigo 101, parágrafo 5º da Constituição, para dissolver a Câmara, assinado em 1º de maio de 1842. Em Sorocaba, o brigadeiro-general Rafael Tobias de Aguiar presidiu a província 2 vezes, sendo muito popular em 1842. O produto revolucionário começou na manhã do dia 17 e rapidamente se espalhou pela província e outras cidades. Agora eu vou falar um pouco sobre a Revolução Paulista. Em São Paulo, Rafael Tobias de Aguiar criou um grupo para combater o Estado, a Coluna Liberadora, com uma média de 1.500 homens, para marchar até a capital paulista e derrubar o prefeito, Barão de Monte Alegre. Neste momento, Sorocaba foi considerada a capital provisória da província. Toda essa revolução chegou aos ouvidos de Diogo Antônio Frejó, que estava em Campinas, e foi até a casa de Tobias e começaram a escrever um jornal revolucionário, O Paulista. Monte Alegre já estava à espera da coluna, e com a ajuda do barão de Caxias, o brigadeiro Luiz Alves de Lima e Silva, que ficou encarregado de marchar até São Paulo e combater a coluna liberadora. Chegando no Porto de Santos, no dia 21 de maio, as batalhas começaram ali mesmo. Lima e Silva montou um cerco no porto. Agora, sobre a Revolução Mineira. Em Minas, tudo se inicia na cidade de Barbacena, sede do governo revolucionário, como prefeito Barão de Cocais. Em 4 de julho, em atual Conselheiro Lafayette, onde as forças legais foram combatidas pelos revoltosos pelo comando de Coronel Antônio Nunes Galvão. A notícia da perda do exército paulista deixou os mineiros mais apreensivos para atracar em Ouro Preto. Um fato importante que comemora a história da cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais. O Casarão, que hoje é a Casa da Cultura, antiga residência do solar Teixeira da Costa, é a sede dos revolucionários. E as balas ainda estão guardadas nas janelas. A batalha final foi travada em um muro de pedra entre o exército revolucionário, o Teófilo Ottoni, e o exército do governador Duque de Caxias. Em Lagoa Santa, o exército dos revoltosos sai vitorioso. Entretanto, Caxias ataca Santa Luzia e divide o exército em 3 colunas. Caxias é atacado, mas em 20 de agosto ele os vence. E no fim, houve uma anistia. Apesar dos conflitos armados, o imperador concedeu em 1844 uma anistia aos envolvidos. O Ministério Liberal foi constituído neste ano. Sobre essa postura do imperador, assinala
o historiador João Ribeiro. História do Brasil, São Paulo, 1935. O imperador, em regra, concedia anistia ampla aos rebeldes julgados que as guerras civis que foram não passadas e equivocadas sanáveis com o tempo e com a generosidade do governo. Entre aspas. Rafael tenta furar o cerco e fugir, mas acaba sendo preso no Rio de Janeiro. Caxias foi atrás de Frejó, mas ele já havia escapado, levando o exército da presidência. Os perdedores nos quais se encontram o Teófilo Otoni, Marcelino José Ferreira Amor de Camilo Maria, Ferreiro Amorde foram enviados para a prisão em Ouro Preto e Barbacena. Agora vocês vão entender como ocorreu o combate de Santa Luzia. As forças do Barão de Caxias primeiramente saíram do Rio de Janeiro para Ouro Preto, onde chegaram após 11 dias de marcha forçada. A parada da coluna revoltosa em Santa Luzia permitiu que Caxias reunisse mais tropas procedentes da capital, ficando com 2.000 homens. Com isso, Caxias remou de Ouro Preto para Sabará, ao fim de alcançar o arraial de Santa Luzia, onde se encontrava 3.300 rebeldes liberais com a peça de artilharia. Na manhã do dia 20 de agosto, Caxias ordenou um avanço frontal pela estrada de Sabará, enquanto as forças do flanco esquerdo, 460 homens, conduzidos pelo coronel Assis, aproximavam-se da Ponte Grande, as quais não conseguiram, contudo, transpor o rio. Na mesma hora, as forças do flanco direito, comandadas pelo coronel Lima e Silva Sobrinho, alcançaram o arraial de Santa Luzia pela retaguarda, tomando com facilidade e colocando os rebeldes em tirada, justamente na direção da coluna de Caxias. Com isso, Caxias ganhou essa batalha, e as consequências para as forças imperiais foram mínimas, totalizando 70 mortos e feridos. Os rebeldes levaram a consequência de 60 mortos, 100 feridos e 300 prisioneiros. Tanto os liberais de São Paulo quanto os de Minas Gerais foram derrotados e presos pelo comando de Caxias. Os que conseguiram escapar refugiaram-se para o Rio Grande do Sul, onde foram acolhidos pelos revolucionários farroupilhas. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, foi um militar, político e monarquista, apelidado de O Pacificador por levar a paz e ordem aos lugares no Brasil. Participou de diversos momentos importantes, como a Guerra do Paraguai, as Revoluções Liberais de 1842 e esteve ao lado de Dom Pedro I na independência do Brasil. Duque de Caxias, seguindo a tradição de sua família, entrou ao exército aos 5 anos de idade. Aos 17, foi nomeado tenente. Logo aos 24, já era major. Em 1962, por decreto federal, Caxias se tornou o patrono do Exército Brasileiro, patrono que vem como significado defensor das tropas brasileiras. Duque de Caxias, figura importante na história brasileira, foi o homem que conseguiu todos os títulos nobiliárquicos. Ele foi barão, conde, visconde, marquês, até se tornar duque. Caxias nasceu no estado do Rio de Janeiro e morreu aos 77 anos em Barão de Juparanã, no Rio de Janeiro.